Graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos iniciando mais um culto, mais um momento na presença de Deus, um momento especial, um momento de palavra, um momento de estudo da palavra de Deus, né? Se você está entrando agora aí, a gente vai estar dando mais uma pausa aqui para que você possa entrar, já se preparar, né? Já se envolver com esse ambiente de culto, né? Nós vamos estar esse momento estudando o livro de Tiago também. Se você quiser abrir aí Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13, né? O livro de Tiago, ele tem sido a nossa base de estudo nas quartas-feiras, né? São momentos em que nós aprendemos um pouco mais a palavra de Deus, onde nós também treinamos as nossas ações, treinamos a nossa vida, onde nós aprendemos um pouco mais o que significa vida cristã. Isso é importante, né? Porque a Bíblia, para você estar na presença de Deus e fazer aquilo que Deus manda, seguindo os mandamentos do Senhor, né? Você precisa entender que você precisa da prática da palavra. E quando você está na prática da palavra, ou para entrar na prática da palavra, você precisa aprender a palavra. Então você precisa raciocinar, você precisa pensar a palavra segundo a vontade de Deus, né? Então você que está chegando agora, começa a compartilhar aí com seus amigos, compartilha com todos os seus contatos, né? Você pode compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar no Facebook mesmo, avisa o povo aí que nós estamos ao vivo, né? Estamos para começar o nosso estudo desta noite, que é o nosso estudo de Tiago, né? Então já esteja se envolvendo, né? Dá um oi para nós aí, curte, né? Você pode compartilhar, né? Nós temos aí a Cleide Camargo tá junto com a gente, né? Eu tô vendo ali também a Maria Pedrina também tá junto, né? A Viviane, né? O Vivi, né? Que Deus abençoe. Tá aí o pastor Péricles, um grande abraço, pastorzão, que Deus abençoe a sua vida, pastorzão de Guarapuava, grande amigo meu, né? Que Deus abençoe a sua vida também. Então você vai preparando aí, vai preparando a sua Bíblia, vai preparando ali o seu ambiente de culto, lembrando que você está em um culto nesse momento, né? Então que você possa realmente receber essa palavra como uma palavra de fé para você diante de tudo que nós estamos passando, de tudo que nós estamos enfrentando, que essa palavra dessa noite possa fazer a diferença no seu coração, em nome de Jesus, amém? Então abre a sua Bíblia aí, já vai abrindo em Tiago capítulo 3, é o nosso texto de hoje. Se você quiser digitar aí para me ajudar, para nós interagirmos aí nesse vídeo, né? Então se você puder aí digitar aí Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13, Tiago 3,13, né? Digita aí, né? Embaixo para o pessoal que vai chegar posteriormente possa já estar dentro desse contexto daquilo que nós vamos estudar nessa noite, tá ok? Então Tiago capítulo 3, versículo 13. Nós vamos iniciar esse momento com um momento de oração. Eu queria que você pudesse orar comigo, pudesse estar junto comigo aí nesse momento, abençoando aí a sua casa, abençoando o seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar então? Graças te rendemos, ó Deus, nesta noite, te louvamos, ó Pai, pelos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, estão, Senhor, ligadinhos aqui para aprender um pouco mais a sua palavra. Eu te louvo, Senhor, pela vida do pastor Péricles. Daqui a pouco ele vai estar em um culto também. Abençoe este culto, que seja uma bênção para a vida dele, para a sua igreja também querida de Guarapuava. Que o Senhor abençoe também a igreja metodista aqui em Baiti. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre a sua graça, a sua misericórdia. Supra, Senhor, as nossas necessidades. Que venha trazer sempre a palavra de bênção, de vitória sobre as nossas vidas. Nós nos consagramos agora em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Que bênção que você está aí, né? O João Lobo também está aí com a gente, o Juscelio está aí com a gente também, graça e a paz para vocês.
né? Nos ajudem aí compartilhando, nos ajudem aí, né, anunciando o pessoal que nós já estamos ao vivo. E a palavra de hoje é em Tiago, capítulo 3, Tiago, capítulo 3, versículo 13, a partir do versículo 13. Eu queria convidar você para fazer essa leitura com a gente aí, né? Tiago, capítulo 3, versículo 13. Se você puder me ajudar, né, digitar aí, né, essa base, o texto base dessa noite, né, para você me ajudar aí nesse momento. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Tiago 3:13. Amém? Então vamos ler em nome de Jesus? Então diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, e nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Amém? Então é muito bom ouvir essa palavra de Tiago, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria que realmente faz com que as coisas ao nosso redor, né? Se pudéssemos trabalhar uma palavra mais técnica, né? O cosmo, né? Que é aquilo que me envolve, todo o mundo externo que me envolve, esteja ao meu favor, seja bênção para a minha vida, as minhas ações elas possam produzir frutos. Eu preciso buscar sabedoria do alto. Então, quando eu tenho a sabedoria do alto, as coisas de Deus elas são mais claras para a minha vida, né? Outra coisa importante, quando nós temos sabedoria do alto também, uma coisa importante é que nós entendemos o sentido da nossa vida, né? A nossa vida faz mais sentido. Olha que interessante, né? A nossa vida faz mais sentido. Então, Tiago, para quem vem nos acompanhando aí no decorrer dessas quartas-feiras, entende que Tiago, o livro de Tiago, ele é escrito para uma igreja, e uma igreja que já tem pessoas mais maduras, pessoas crentes, pessoas que já têm o entendimento de que povo eles pertencem, né? É o povo de Deus. É aquelas pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então, quando o Tiago ele está se reportando no seu texto, na sua carta, ele está se reportando a pessoas que já participam de uma igreja, pessoas que já vivem uma vida em comunhão, uma vida em comunidade. Essa é a ideia, tá ok? É só para lembrar, né, para você se contextualizar nessa palavra de Tiago. Hoje, Tiago então vai trabalhar, hoje nós vamos estudar a questão da sabedoria do alto. Só para ficar contextualizado, você que está chegando, é Tiago capítulo 3, versículo 13 até o versículo, deixa eu ver aqui, é o versículo 18, Tiago 3:18, tá ok? Então, para que nós possamos então entender um pouquinho essa carta, trabalharmos um pouco melhor essa questão, Tiago começa no versículo 13, ele começa então com uma pergunta. Ele diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Né? Essa é uma pergunta para mim e para você. Será que você se considera inteligente? Né? Você já parou para pensar nisso? Né? Você se considera uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia?
Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre os mestres, né? E Tiago orienta que não precisa ter muitos mestres no meio de vocês, né? No entendimento de que havia uma concorrência entre a igreja de pessoas que querem ser mais sábias do que os outros, né? Então hoje Tiago ele vem falar então o que é a sabedoria que agrada a Deus. Primeiro ele vem indagando uma autoavaliação, né? Você se considera inteligente, né? Ele diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Ele está fazendo uma pergunta. Eu imagino que quando as pessoas lendo essa carta, as pessoas reunidas como igreja, né, elas estão se indagando. Talvez um fica olhando para o outro, né? Não, você é, ou pensando pelo menos, né? Não, o fulano é inteligente, o fulano é isso. Então eles começam a trabalhar uma ideia de inteligência, quer dizer, uma pessoa que se destaca no meio deles, né? Ou uma pessoa que acha que é o destaque no meio da comunidade. E aí Tiago então trabalha assim: como que nós podemos identificar uma pessoa inteligente, né? Ele começa dizendo: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. E aqui Tiago ele vem trabalhando essa ideia de que a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós estamos em busca então de ações e de condutas que possam agradar a Deus. Uma conduta que agrada a Deus é uma conduta que é baseada nas informações ou nos mandamentos que vêm lá do alto, que vêm lá dos céus. Então uma pessoa sábia é uma pessoa que segue os mandamentos do Senhor. Então, para você entender e talvez você começar a responder se você é inteligente ou não, você já deve ter pensado assim, né? Eu sou inteligente porque eu entendo de matemática, né? Eu entendo de português, né? Eu sou um bom aluno, eu estudei bastante, eu sempre tirei notas boas, né? Aí você vem por essa parte de sabedoria. Mas o que Tiago está falando, ele tem vai muito mais além do que um conhecimento humano, um conhecimento das coisas desse mundo. É um conhecimento que vai além. Qual é esse conhecimento? É um conhecimento que vem do alto. Então, quando eu vivo uma vida do Evangelho, eu preciso entender que eu sou um cristão, eu sou um verdadeiro crente, não por aquilo que eu aparento ser, porque a aparência não me leva para o céu, tá certo? A aparência não pode definir também um cristão. Antigamente você olhava para uma pessoa e conseguia definir se ela era crente ou não pela vestimenta dela, né? Hoje nós não podemos fazer isso. Hoje o tempo mais moderno, o tempo mais avançado, se nós formos apenas por esse critério da vestimenta, nós vamos nos confundir, vamos nos enganar com pessoas, né? Vamos estar julgando pessoas de maneira errada. Então o texto ele vem trabalhando essa questão. A inteligência, a sabedoria, ela é demonstrada através das obras em mansidão, né? Uma mansidão, quer dizer, a maneira como você se porta diante da comunidade, diante das pessoas, ela vai indicar a sua sabedoria ou não, tá? Essa é uma coisa muito importante. Quando o Tiago fala isso aí, me lembra muito, né, a nossa teologia wesleyana, né, reportando-me novamente, voltando aos pensamentos de John Wesley a respeito da vida da perfeição cristã. Então nós temos uma identificação com esse texto, porque Tiago ele trabalha essa questão que também foi abordado lá na frente, óbvio, né? Bem lá na frente por John Wesley, né? Eles não se conheceram, deixar claro isso, eles não são contemporâneos, né? Mas Tiago ele traz essa ideia e reforça aquilo que John Wesley, há muito tempo depois, ele vem trazendo para nós com uma teologia que nós seguimos até hoje, né? Que primeiro é a teologia da perfeição cristã. Então, o que na cabeça de John Wesley, no pensamento wesleyano, como que um cristão, qual é a base do cristão para ele buscar a sua perfeição cristã? A perfeição cristã quer dizer que nós estaremos buscando um aperfeiçoamento das nossas atitudes,
para que essas atitudes ela agradem primeiramente a Deus, que esse agradar a Deus possa me levar então a fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Então eu quero compartilhar com você um texto, e se você puder me ajudar, você que está me assistindo, né? Você pode digitar aí para mim, para todo mundo ficar contextualizado. A primeira é em Romanos, capítulo 6, no versículo 6. Eu queria que você me ajudasse, né, e interagisse com a gente aí, né, e pudesse digita aí numas mensagens aí, Romanos 6,6, né? É a primeira, o pensamento wesleyano a respeito de perfeição cristã. Como que eu aperfeiçoo as minhas atitudes como cristão? Como que eu aperfeiçoo? Como que eu posso fazer com que a minha vida possa agradar a Deus, né, e constantemente estar crescendo nessa caminhada cristã? Então, em Romanos 6, versículo 6, Paulo ele diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, o primeiro entendimento de Paulo a respeito de santificação ou de uma vida de perfeição cristã está relacionado na ideia de que a velha natureza não pode fazer parte da minha vida. Então isso quer dizer que envolve a minha decisão de mudança de vida. Então aquela ideia, irmãos, de que você é assim porque o teu pai foi assim, porque a tua mãe foi assim, porque o teu avô foi assim, cai por terra aqui. Então a Bíblia nos ensina que a velha natureza, até mesmo o meu jeitão de ser, precisa passar pelo crivo da mudança, ou melhor, eu preciso fazer isso morrer na minha vida. Então se eu tenho um ensinamento, uma vivência em que no meu contexto de família as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, as pessoas são ignorantes, né? Então a tendência é que eu seja uma pessoa ignorante também. Por quê? Porque eu aprendi isso do meu avô, convivência com ele, convivência com os meus pais, né? Então isso talvez seria algo que vem de família. Um exemplo, é só um exemplo, né? Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós rejeitamos esse tipo de atitude. Nós então fazemos morrer essa postura que nós convivíamos no passado e que nos dominava. Então ele diz assim, a velha natureza era aquilo que você fazia que talvez você não percebia. Você era, mas aquilo não te incomodava. Incomodava pessoas, mas não incomodava você, né? Então a visão errada que as pessoas traziam de você também. Então quando você aceita Jesus, você tem que entender que a sua velha natureza tem que ser crucificada também. Então você tem que tomar cuidado com a sua postura. E eu sempre digo, e é uma dica, né, de como você se comportar e se autocontrolar, não dê respostas imediatas. Quando você for ferido no seu orgulho, quando você for ferido na sua moral, por exemplo, né, a tendência é que você desconte com a mesma moeda. Não. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, né, um dos dons do Espírito, que é o domínio próprio, e esse domínio próprio ele vem como? Ele vem com a questão de não ter uma resposta imediata, mas pensar antes, ter um tempo para refletir, ter um tempo para você deixar a ira de lado, ter um tempo para você se acalmar o seu coração, tirar a raiva, né? E aí então, depois desse tempo de oração, de reflexão, e aí sim você pode dar uma resposta, e essa resposta ela vem não com a velha natureza, mas com uma natureza lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Isso é muito importante, tá ok? Então Romanos capítulo 6, versículo 6, ele diz assim, certamente seremos também na semelhança, né, de Cristo. Então ele diz assim, que a velha vida foi crucificada para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Essa é a ideia, né? Não sejamos mais escravos do pecado. O problema maior nesse sentido
é que quando nós agimos da nossa natureza, nós pecamos, nós erramos, né? O que acontece? A tendência de tudo isso, da nossa vida, é que possamos então viver uma vida escrava. O que é uma vida escrava? Você fica preso pela tua palavra. Não tem aquela palavra que você dá, que você vai falar e de repente você se arrepende lá na frente, depois você vai ter que pedir perdão, vai ter que se humilhar, né? A Bíblia nos ensina que se você segue os mandamentos do Senhor, você abandona a sua velha natureza, você então não tem mais o risco, o perigo de ser escravo, porque tudo que você vai falar, você vai trazer bênção. E você não vai ficar amarrado com aquilo que você fala. Então isso é uma coisa muito importante, amém? Então essa é uma coisa interessante. A outra coisa importante que nós vemos também, que é um pensamento wesleyano, em Romanos 6,11, diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 11. Nós estamos falando sobre santificação. Estamos falando sobre a perfeição cristã, tá ok? Então Romanos 6,11 diz assim, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então é interessante a gente pensar nessa forma de Paulo, porque Paulo diz assim, quando nós morremos para o pecado, e quando nós morremos para o pecado, não quer dizer que você não vá pecar mais. Isso é uma coisa muito importante. Quando você morre para o pecado, você tem a consciência de que você não precisa mais ter uma vida de pecado para agradar a Deus, para viver uma vida boa, uma vida tranquila. Isso é uma coisa interessante, tá bom? E até a Sônia Mara Cavalcante, ela pergunta o que crê morreu para o pecado, né? Sim, o pecado não pode mais fazer parte da tua vida como escravidão. E se porventura haver pecado, você vai pecar por acidente, quer dizer, você não planejou, e nós vamos falar mais um pouquinho aqui mais para frente, aguarde um pouquinho, que você vai vai ouvir claramente essa questão da intenção, né? Então, quando você crê, você morre para o pecado, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a ideia é que você então tenha cuidado. Você não pode mais viver nesse pecado, aquele pecado que você era escravo, né? Você mentia, você enganava, você adulterava, você roubava e entre outros pecados por aí. Então isso não pode mais fazer parte da tua vida. É quando você tem a oportunidade de fazer a coisa errada, você fala, não, eu não vou fazer, por quê? Porque eu morri para essa velha vida. Essa velha vida agora me incomoda, eu não posso mais viver pecando. O meu erro tem que ser abandonado. Então John Wesley trabalhava essa ideia que está lá em Romanos 6,11, de que nós morremos para o pecado. Quer dizer, o pecado não pode mais fazer parte da sua vida. Romanos capítulo 6, versículo 11. Você morre para o pecado. Quer dizer o quê? Então eu não vou pecar mais? Então eu tenho um anjo que sempre vai me procurar, vai me ajudar a não pecar? Não, não é isso. O pecado ainda bate a sua porta. O pecado ainda é uma realidade. A tentação pode chegar diante de você. Mas o que Paulo está dizendo, e também é um pensamento de John Wesley, um pensamento metodista, é que você então tem a oportunidade de discernir o que é pecado e o que não é pecado. Você consegue então discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Então morrer para a velha natureza é que você então racionaliza as suas ações. Você não faz as coisas mais por inocência. Se você pecar, você pecou, né, por acidente, né? Você não planejou, você não teve a estratégia, foi algo que aconteceu do nada, né? Não é aquilo que você falou assim, acordou e falou assim, hoje eu vou pecar, hoje, né, eu vou fazer coisa errada, né, hoje eu vou trapacear, hoje eu vou enganar, hoje eu vou roubar, não é assim? Você não faz mais parte dessa vida de pecado. Isso te incomoda. Quando acontece isso na sua vida, o Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo, ele faz com que você seja cobrado, não é assim? Eu não sei se você já teve essa situação. Quando você errou, você pecou, não tem jeito, você vai ter que pedir perdão. Você não consegue dormir direito, você não tem uma vida correta, né? Você fica incomodado ou incomodada.
até você procurar uma solução, até você procurar o perdão, né, ou resolver essa situação a qual você entrou pelo pecado. A terceira coisa que nós falamos sobre perfeição cristã também, santificação, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Escreve aí para mim nas mensagens, Efésios 4, 13. Então presta atenção o que Efésios fala a respeito, Paulo falando à igreja em Éfeso, a respeito dessa questão da santificação, né? Então ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo está trabalhando que a perfeição cristã, Efésios, capítulo 4, 13, ele está dizendo que a perfeição cristã é um processo na sua vida. Você vai crescendo todo dia. Tem coisas, irmãos, que não vai mais incomodar você. Né? Eu sempre falo isso, que é um treinamento para a nossa vida, as pessoas que nós convivemos, que nós temos no nosso dia a dia. Por exemplo, ele está dizendo que nós alcançamos uma maturidade. Maturidade significa que as coisas que antigamente te feria, né? As situações que te machucavam, hoje não te machucam mais. Por quê? Porque você alcançou o entendimento, uma sabedoria a tal ponto em que você coloca prioridades na sua vida. Quais são as prioridades? Agradar a Deus. Quando você é machucado por uma pessoa, a tendência, né, quando você não está sob o domínio do Espírito Santo de Deus, a tendência é que você peque, igual aquela outra pessoa. Então, quando você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e tem uma caminhada com Cristo, você começa então a selecionar as coisas que são importantes e as coisas que não são importantes. As coisas que são importantes, você adquire para você e recebe para você como maturidade e crescimento. As coisas que não são importantes, você deixa de lado, você abandona, né? Então tem coisas, meus irmãos, que você não precisa ficar chateado, porque o texto diz que nós entramos num processo de maturidade. Qual que é o alvo final? Ser igual a Cristo. Então sempre é válido, em situações da sua vida, para você alcançar a maturidade, você perguntar assim: o que Cristo faria nesse momento? Qual seria a postura de Jesus? Se você precisar dar uma resposta, antes de você dar uma resposta direto para a pessoa, você vai orar e falar assim: Deus, o que o Senhor faria nesse momento? Qual é a postura que eu tenho que ter nesse momento para te agradar? Né? Aí depois dessa indagação, desse raciocínio, desse pensamento, você então está apto para poder tomar uma decisão ou dar uma palavra, né, de resposta a uma outra pessoa. Isso é maturidade, isso é sabedoria, né? O próprio Provérbios fala que a maior sabedoria, muitas vezes, em alguns contextos, é o silêncio, é ou não é? Então você não precisa ter, você não é escravo, você não precisa ter, né, a obrigação de dar a resposta imediata. Você é maduro, você consegue segurar as coisas, você consegue manter o controle da situação através, muitas vezes, de um silêncio e depois, posteriormente, de uma resposta com sabedoria, tá certo? Então essa é a postura de um cristão. Você alcança, você está no processo de santificação, num processo de perfeição cristã. O próprio Paulo diz assim: não é que eu alcancei a perfeição, mas eu estou no processo, a cada dia eu me aproximo mais dela. Também é um pensamento de John Wesley. John Wesley, muitas das suas cartas, dos seus sermões, ele diz assim: não é que eu alcancei, ou um dia alcançarei a perfeição cristã, mas todos os dias eu me aproximo um pouquinho mais, né? Então a ideia é, hoje, por exemplo, antes de você dormir, a hora que você vai fazer a sua oração, você vai falar assim: o que eu errei? O que eu poderia ter feito e não fiz hoje? Né? Pensa, anota, né? Vê qual é a atitude errada que você cometeu hoje, que você não devia ter cometido. Para quê? Para que amanhã você não cometa. Isso é avanço, isso é um processo, tá ok? Isso chama-se sabedoria, amém? A outra coisa importante no pensamento wesleyano sobre perfeição cristã, lembrando que nós estamos aí no versículo 13 de Tiago, né? Porque Tiago está falando sobre a questão da sabedoria, de ser inteligente. Então nós estamos falando, como nós vamos ser inteligentes segundo a palavra?
Estamos falando sobre pensamento de perfeição na teologia wesleyana, metodista, tá ok? Então, se você abrir lá em Lucas, capítulo 6, versículo 40, quiser anotar aí também para mim, por gentileza, para as pessoas pegarem, Lucas 6, 40, Lucas capítulo 6, versículo 40, achou aí? Lucas capítulo 6, versículo 40, presta bem atenção no que o Lucas vai falar a esse respeito. Então diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Olha que coisa interessante. Lucas, ele está abordando o assunto aqui que Jesus fala a respeito sobre o comportamento das pessoas no julgamento. Então ele está dizendo assim que Jesus, ele está falando assim: primeiro, você tem que entender que a sua postura, se você quer alcançar atitudes perfeitas, se você quer alcançar coisas que agradam a Deus, aprenda uma coisa: tira do teu coração o espírito de competitividade. Tá certo? Você não pode, a respeito do reino, achar que você vai ser melhor do que os outros. Então, elimina isso da tua atitude. Se você faz alguma coisa com espírito de competição, você já está fora da vontade de Deus. Tá certo? Porque no reino de Deus, quem ganha não é quem chega primeiro. Quem ganha é aquele que chega. Quer dizer, todos chegam. O objetivo é que todos cheguem, não é tempo, não é a velocidade, né? Não é o melhor treinamento, mas é a fé. A fé me leva a chegar ao reino. Então a ideia é que todos cheguem, tá bom? Então no reino dos céus não tem competitividade, você não faz alguma coisa para competir. Então uma das atitudes importantes de santificação é quando você tira o espírito de competição, é quando você faz alguma coisa não para mostrar para as pessoas que você é melhor do que as pessoas. Vai ter pessoas que vai fazer coisa até melhor do que você. Vai ter pessoas que vai fazer o trabalho que você faz muito melhor do que você. E qual é a sua postura? Ficar nervoso? Ficar bravo? Pensando que os outros vão tirar o teu cargo da igreja? Não, irmãos. A alegria de entender que tem pessoas melhor do que eu, e a alegria de que essas pessoas estão nos ajudando mutuamente, estamos unidos com o mesmo propósito. Qual que é o propósito? Agradar a Deus. Então aquele que quer ser maduro, aquele que quer ter posturas de sabedoria, precisa aprender que o espírito de competição não serve no reino dos céus. Não serve na igreja, não serve nos cargos da igreja, né? Não serve no seu ministério, né? Você precisa aprender isso de uma vez por todas. Se você quer ser feliz e quer alcançar a maturidade, se você quer se aproximar mais em santidade diante de Deus, aprenda isso no teu coração. Tira do teu coração o espírito de competição. Então Jesus está dizendo assim, aquele que é bem instruído, olha o detalhe da palavra que Lucas coloca. Uma pessoa bem instruída, ela nunca almeja ser mais do que o seu mestre, mas ele quer chegar ao patamar do mestre. Ele quer ser como o mestre. Às vezes, parece que tem pessoas que querem ser maior do que Jesus, concorda comigo? Né? Tem pessoas que acham que Jesus já está até ultrapassado, né? E que a pessoa quer ser mais do que Jesus. Não é, meu irmão. Se você é bem instruído, em outras palavras, se você é maduro, se você tem uma vida de santidade, se você busca uma perfeição cristã, aprenda uma coisa: você não pode ter no teu ministério, na tua vida, o espírito de competição. Não serve no reino dos céus, tá ok? A outra coisa importante, e aí se torna uma ordem de Jesus, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Anota aí para os irmãos ficarem bem certinho. Mateus 5, 48. Presta atenção lá em Mateus 5, 48. Veja o que Jesus trabalha a esse respeito, né? Mateus 5,48, ele diz assim: portanto, sejam perfeitos,
como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, o grande objetivo do texto de Tiago, capítulo 3, versículo 13, se resume em Mateus 5,48. A ideia de perfeição é que você se aproxime mais de Jesus e que você então tenha atitudes como Jesus teria. Essa é a ideia. Você não é melhor porque você é bom ou porque você estudou bastante, não. Você precisa aprender que o teu único objetivo é chegar à igualdade de Cristo. Se você chegar ao patamar de atitudes, de amor, de relacionamento entre Deus e você, se vamos dizer assim, a sua base de pensamento, a sua referência, a palavra é certa é essa, a sua referência como pessoa está em Jesus, meu irmão, você está num caminho maravilhoso, né? Você está buscando a perfeição. Então a ideia é que Tiago 3,13, ele trabalha isso. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Então ele fala assim, quem é o inteligente entre vocês? É aquele que quer ser igual a Jesus. Então a maior sabedoria que nós temos no reino dos céus é pessoas que buscam em suas vidas atitudes que possam representar Jesus, né? Por isso que quando você tiver uma vida com Deus, de busca diante de Deus, de aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que responder, as situações que você tem que enfrentar, a primeira coisa que você tem que ter no teu coração, né? Faça aquilo que Jesus faria. E como que você vai fazer isso? Buscando a palavra de Deus, não tem a outra forma. Então esse é só o primeiro ponto, né? Então calma que ainda tem mais aqui. O segundo versículo de Tiago, capítulo 3, no versículo 14, Tiago 3,14, olha o que Tiago trabalha. Ele começa a trazer elementos e trazer aqui também exemplos daquilo que não é sabedoria do céu, aquilo que não vale a pena você trazer para a tua vida, aquilo que jamais poderia encontrar em você, ok? Então presta atenção no que Tiago fala, versículo 14, Tiago 3,14, ele diz assim, se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja, amargura e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Olha aí. Então o que não pode ter nas suas intenções, na sua vida? Então você precisa entender que a verdadeira sabedoria do céu, ela não contém inveja. E é uma coisa, irmãos e irmãs, que você precisa avaliar no seu coração. As suas atitudes, elas são cheias do quê? De inveja? Então não é sabedoria do alto, ok? A outra coisa, amargura. Quer dizer, você faz algo amargurado, você faz algo resultado da tua amargura, não é sabedoria dos céus. Pode fazer coisa boa, aparentemente ser boa, mas se o teu coração está amargurado com inveja, pode esquecer. As suas ações não agradarão a Deus. A tua oração não passará do teto. Se o teu coração tem inveja, se o teu coração é amargurado. Outra coisa, sentimento de rivalidade. Lembra da competição? Então quer dizer, se você faz alguma coisa, se produz alguma coisa, você tem alguma ação e que esteja revestido de rivalidade, você faz para ser melhor do que o outro, né? Nós pastores, precisamos tomar muito cuidado. A igreja nas cidades, nós temos aqui várias igrejas boas, excelentes pastores e pastoras. Eu conheço alguns maravilhosos, com palavras boas, pessoas com vida de santidade. Mas a partir do momento que você coloca o teu ministério com o espírito de rivalidade, meu irmão, você pode ser a maior igreja da cidade, mas você não está agradando a Deus. E no final, sinto muito, mas você vai se decepcionar. Então aprenda uma coisa, a sabedoria do alto, ela é destituída, quer dizer, não faz parte dela o sentimento de rivalidade. Então as suas ações precisam estar retirando esse tipo de sentimento.
E diz assim: não se gloriem disso, quer dizer, não se alegrem, né? Então, por exemplo, minha igreja alcançou tantas coisas. Não se glorie por causa disso. Você só fez o que você devia ter feito, tá ok? Nós vencemos uma situação. Não se glorie por causa disso. Aconteceu o que deveria ter acontecido, simplesmente isso. A nossa glória não está revestida de amargura, sentimento de rivalidade, e não está também revestida com um coração invejoso. Então tira isso da tua vida, né? Então, quer agradar a Deus, comece a tratar o teu espírito, o teu sentimento. Então veja como tem muito a ver com o seu dia a dia, né? Quando você lança uma palavra para alguém, você, por exemplo, está falando porque você está com inveja dela? Quando você lança uma palavra para alguém, você está lançando por quê? Porque você está amargurado? Teu coração está cheio de amargura e você quer falar, sabe aquela coisa? Eu vou falar mesmo, eu vou falar a verdade para essa pessoa. Essa pessoa precisa ouvir a verdade. Não, meu irmão, quem precisa ouvir a verdade é você. Entendeu? Mesmo que a pessoa esteja errada, quando você falar com ela, não pode estar revestido de amargura. Tá certo? Né? Não pode. O apóstolo Paulo, ele trabalha essa ideia, esse comportamento na oferta, né? O próprio Jesus trabalha isso também, né? Então, se você, por exemplo, tiver amargura no teu coração, nem a tua oferta que você entrega no gasofilácio é agradável a Deus. Olha que coisa séria, porque a tua atitude tem uma ligação muito forte com o espiritual. Então, o que você tem que fazer? Qual a orientação bíblica? Deixa a tua oferta no cantinho, vai até o irmão que você tem amargura, pede perdão para ele, reconcilia-te com teu irmão, aí depois você volta e entrega a tua oferta, tá vendo? Então, são atitudes que agradam a Deus. Qual que é a atitude que agrada a Deus? Que é destituir de inveja, de amargura e de sentimento de rivalidade. Tá certo? Então, vai se consertar com Deus. Antes de você sair da tua casa ou conversar com pessoas, vai se consertar com Deus. Porque a tua palavra, o que sai da sua boca, precisa ter sabedoria que vem do alto. Se ela não vem do alto, olha o que o texto fala no versículo 15, Tiago 3,15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha que palavra forte, né? Então, às vezes, dentro da igreja mesmo, se você está lançando palavras cheias de amargura, de rivalidade, de sentimento de inveja, você não está lançando palavra pelo Espírito Santo, você está lançando palavra pela carne, palavras demoníacas, né? E animal significa sem razão nenhuma, sem raciocínio, algo que não faz sentido para nada, né? Algo que não produz nada. Isso é uma questão animal e com rivalidade. Aí ele diz assim: pois onde há inveja e rivalidade, aí é confusão e toda espécie de coisas ruins. Então aprenda uma coisa: sabedoria que não vem do céu não pode fazer parte da tua vida. Elimina da tua vida. Então todo sentimento que não vem de Deus na tua vida, rivalidade, Deus não te chama para ser o primeiro, Deus te chama para você chegar, né? Então não importa no reino a forma com que você chegou lá, eu cheguei em primeiro, segundo, terceiro, quarto, no reino não tem, todos nós somos chamados para chegar, tá ok? Então não tem espírito de rivalidade. Segundo, sabedoria que vem do alto, que não vem do alto, é aquilo que é revestido de amargura. Meu irmão, se você vive amargurado com o irmão, porque o irmão fala isso, porque o irmão falou aquilo, abandona, é pior para você. Você não vai mudar a história do outro irmão, você não vai mudar a vida dele, quem muda a vida dele é o Espírito Santo de Deus. Então, qual é a tua postura? A tua postura é tirar do teu coração toda amargura. Esquece o que o irmão falou. Esquece o que as pessoas estão falando. Libera perdão logo. Quem tem a perder é você. Tá ok? Quem tem a perder é você. A tua vida está amarrada porque você está com espírito de rivalidade. Tua vida está amarrada porque você está amargurada. A tua vida está amarrada porque você está com espírito de inveja. Quem leva a pior é você. Então o texto de Tiago diz assim: tenha sabedoria que vem lá do alto, porque essa sabedoria que não vem do alto, ela te amarra, ela te pressiona, ela faz você perder. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Né? E eu vou falar aqui de exemplos de ações, né? Que as pessoas realizaram sem consentimento de Deus.
Quando você realiza ações, traz palavras, ou reage, ou faz alguma coisa sem o consentimento de Deus, são coisas que nós fazemos pela intuição e não pela unção. Então para de viver pela intuição. Sabe que negócio de você olhar para as pessoas e falar assim, não gostei dessa pessoa? Isso é intuição. Você está julgando a pessoa, você não sabe quem é essa pessoa. Quem sabe essa pessoa é aquela que Deus colocou para ser uma bênção para a tua vida, você está rejeitando. Você está vendo? Quando você vive pela intuição, você não vive pela unção. A ideia é sabedoria que não vem do alto, não tem unção, não te leva para perto de Deus. Vamos lá? Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 5, vai contar uma história muito interessante. Abre aí, Isaías, capítulo 38. Abre aí, Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 38, do 1 ao 5. Presta atenção o como é importante você ter a sabedoria do alto, tá certo? Isaías 38, do versículo 1 ao versículo 5, ele traz aqui a história de um homem chamado Ezequias. E Ezequias, ele chegou um tempo, Ezequias estava muito doente. E pelo que nós vemos no texto, ele ia morrer muito rápido. Muito rápido mesmo. O tempo dele estava muito curto. E aí, o profeta Isaías, ele foi visitar ele. Tá certo? E aí ele diz assim, no versículo 38, capítulo 38, versículo 1, lá na parte B do versículo 1, ele fala assim: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Você imagina um profeta ir na tua casa e falando que você vai morrer amanhã. Coloque em ordem a tua casa aí, né? Prepara tudo aí que você tem que preparar, que amanhã você vai morrer. Qual é a tua atitude? O que você faria diante de uma má notícia dessa? Tá, hoje com certeza você fez planos para amanhã, não é assim? Você deve ter olhado para os seus filhos e falado assim, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, amanhã eu vou comprar isso no mercado, amanhã eu vou pagar isso, amanhã eu vou fazer isso, né? Você tem planos. Imagine o profeta chega para você agora à noite e fala assim, ô irmã, irmão, né, você vai morrer amanhã. Coloque em ordem a tua casa. Qual seria a sua atitude? Uma sabedoria que não vem do alto seria pela carne, né? Chorar, ficar desesperado, começar a falar assim, tudo acontece na minha vida, tudo é comigo, mais um problema, mais uma questão, Deus não me ama, Deus não me quer, não é assim? Olha a postura de Ezequias. Ele diz assim, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz que era reto aos teus olhos. Então Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo. Então qual foi a postura de um homem sábio? Primeiro, ele trouxe a memória do que ele fez com Deus até agora na sua vida. Presta atenção. Se a tua vida dependesse desta memória, você morreria? Deus continuaria com o plano de tirar a sua vida? Ou você ia se safar? Quer dizer, será que você andou com fidelidade hoje? Será que você andou com o coração íntegro? Será que você fez tudo diante do Senhor de maneira reta que possa agradar a Ele? Qual seria a sua oração nesse momento? Ezequiel falou assim, lembra da minha vida, Senhor. Eu andei retamente contigo, meu coração é íntegro. Eu fiz tudo o que o Senhor mandou, eu andei com fidelidade. Qual foi a resposta de Deus? Né? Depois que Ezequias chorou, então Deus disse para Isaías, vá até Ezequias, e assim, versículo 5, assim diz o Senhor, Deus de Davi seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Síria,
tanto você quanto a sua cidade. Eu defenderei esta cidade. Olha que interessante. Uma pessoa que vive com a sabedoria lá do alto, ela encontra benefício com o Rei dos Reis. Olha que interessante essa ideia. Então foi um homem que sempre buscou sabedoria que vem do alto. E quando ele precisou, ele lembrou disso, ele falou assim: Deus, quer me levar? Me leva, mas lembra que eu fiz isso, fiz aquilo, eu andei retamente, meu coração estava íntegro diante do Senhor. Qual foi a resposta de Deus? Você vai ganhar mais um tempo, mais 15 anos de vida ainda, né? Eu vou te dar porque você andou retamente diante de mim. E se fosse você? Você com a sua história de hoje, só de hoje, do que você fez hoje, Deus responderia a mesma coisa que respondeu para Ezequias ou falou assim: não, eu te conheço, você mentiu, você errou, você pecou, você teve ações erradas, pecaminosas, você defraudou irmãos, você errou diante de mim, teu coração não estava íntegro diante de mim? Ou ele vai falar assim: não, você andou retamente, teu coração está íntegro. Tá vendo? A sabedoria do alto me aproxima de Deus. Quando eu busco a sabedoria do alto, eu tenho unção. Quando eu busco a sabedoria que não vem do alto, ela é carnal e demoníaca e animal. Ela me afasta de Deus. Ela não tem relação com as coisas de Deus. A segunda questão aqui está no versículo 17, já encerrando aqui no versículo 17, ele diz assim: mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto de justiça para os que promovem a paz. Tiago, ele vai trabalhar aqui agora a intenção das suas ações. A sabedoria do alto é bem intencionada. Ela não é uma sabedoria parcial, ela é imparcial. Tá certo? Ela não é uma sabedoria que produz confusão, não, ela é amigável. Então a sabedoria que vem do alto traz para mim os frutos para a minha vida. É isso que você precisa aprender. Traz os frutos da minha vida. Então, no versículo 17, Tiago então começa a dizer: então eu vou mostrar para vocês a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela é sem fingimento, né? Ela tem propósito real. Você não adianta você querer fazer alguma coisa achando que está enganando as pessoas. Para Deus você não engana. A tua intenção tem que ser pura. Você está entendendo? Ela tem que ser pura. E Deus, ele vê mentes e corações. Deus, ele não se engana com a tua religiosidade. Ah, porque eu fui na igreja todo mês. Ah, porque eu já dei meu dízimo. Ah, tomei a Santa Ceia. Se você não tem uma vida com Deus, disso nada adianta. É apenas uma vida religiosa. Ok? Você só bate o ponto. Quer dizer, a tua intenção não é pura. A sabedoria que vem do alto é pura. Ela é pacífica, né? Se é pacífica, meu irmão, tudo que Deus faz não traz confusão. Tudo que Deus traz bênção. É gentil. Ele não é bruto, né? Ele é gentil. Ele consegue perceber as pessoas na sua ingenuidade. Às vezes as pessoas vêm bravas com a gente, né? Brigando com a gente, te engana até, pode até acontecer isso. Mas aquele que tem a sabedoria do alto, ele sabe discernir, separar a pessoa do momento ruim que ela está passando. O problema às vezes não é nem com você, é com ela mesma. Quando uma pessoa vem amargurada contra você, não é você que é o problema é ela. Então você não precisa retornar ou dar a resposta da mesma moeda, não. Calma, ora pela pessoa, né? Veja o que Deus pode fazer por ela naquele momento. E outra coisa, se ela está chegando perto de você, amargurada, é porque Deus, Ele escalou você naquele momento. Olha a palavra poderosa. Deus escalou você naquele momento para ser uma bênção para ela. Ela precisa de você. Então ela vai precisar de uma palavra de Deus para ela. Então para de buscar sabedoria humana aqui de baixo. Vai procurar a sabedoria de Deus, lá do alto. Ela traz o quê? Ela é gentil, ela é amigável.
né? Ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, é imparcial, sem fingimento. Ela é real. Assim, e o que o mundo mais precisa hoje é de pessoas com sabedoria lá do alto. Hoje as pessoas não são amigas, como Jesus é o nosso amigo. A amizade do mundo é interesseira. A amizade do mundo muitas vezes é fingimento. O que as pessoas precisam hoje para nós é realmente pessoas autênticas. Você precisa ser de Deus para a vida dessas pessoas. Seja autêntico com elas. Seja amigável, seja gentil. Seja uma pessoa que leve a palavra verdadeira de Deus ao coração, aquela que ela precisa realmente em nome de Jesus, né? Entenda uma coisa, quando as pessoas chegam para você, você precisa ser uma pessoa sábia, mas com a sabedoria que vem do alto. É o exemplo? Vamos lá com o exemplo? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 ao versículo 14. Você vai encontrar em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 a 14, a história de Saul. Então veja bem a situação aqui. Saul, ele era o rei do momento de Israel, do povo de Israel. E aquele momento ele era um mandamento. Ele jamais poderia ir para uma guerra sem buscar a face do Senhor. E como que ele buscava a face do Senhor? O sacerdote ou o profeta viria até o lugar do acampamento de guerra. Eles fariam então um sacrifício e aquele sacrifício estaria chegando a Deus como adoração, como algo agradável ao Senhor. Tá certo? E qual que era a intenção? A intenção era que, agradando a Deus, Deus estaria ao lado deles nessa guerra e a guerra estaria ganha, não na força, não na violência, mas pelo poder de Deus, a presença de Deus sobre a vida daquele povo. O que Saul fez? Saul, ele se sentiu pressionado pela situação. Então uma pessoa que não busca sabedoria lá do alto, ela olha mais a situação, ela olha mais o que as pessoas poderiam fazer de mal do que o auxílio de Deus que está nos céus. Então a sabedoria que não vem do alto, ela é animal, ela é uma sabedoria demoníaca, é uma sabedoria humana, carnal. E quando a sabedoria carnal, demoníaca e animal, ela é motivada pela situação. A situação nos leva à derrota. Se você ficar olhando para a situação, nos vídeos passados nós falamos sobre isso, desliga um pouco a televisão. É muita tragédia, muita coisa, muita notícia. Pode ser até verdadeiro, mas ele não precisa entrar no teu coração. Você precisa de fé, de esperança, de amor, de força e não de notícias ruins, não é? E a esperança está o quê? Na palavra. O que Saul viu? Saul viu que a pressão do tempo, o tempo estava ficando curto, o profeta tinha atrasado um pouco. E o único que podia fazer o sacrifício era o profeta. E Saul então, pressionado, com as famílias indo embora, o exército diminuindo, a pressão do inimigo para cima de Saul, Saul pela situação escolheu a sabedoria carnal. Ele fez o sacrifício. Talvez ele tenha feito tudo o que o sacerdote faria. Ele tenha dito todas as palavras que o sacerdote falaria. Talvez ele tenha escolhido todos os elementos sacrificiais que um sacerdote poderia escolher. Mas o que Saul não tinha? A unção para isso. Meu irmão, sabedoria carnal é sem unção. E quando nós fazemos as coisas sem unção, nós nos afastamos de Deus, não nos aproximamos de Deus. Aprenda isso no teu coração. Tenha fé nesse momento, tenha certeza, tenha convicção de que a sabedoria desse mundo é carnal e demoníaca. A sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que traz a unção de Deus sobre a sua vida. E nesse momento, Saul perde o seu reino, por quê? Porque ele faz algo sem unção. Ele faz algo pelo seu conhecimento. Ele faz as coisas, realiza as coisas sem o consentimento de Deus. Quando você faz alguma coisa sem consentimento de Deus, você tem confusão. Você tem ações demoníacas contra a sua vida. Você abre brechas, você sofre,
né? Você fica sozinho. Outro exemplo está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 7, né? É uma história muito conhecida, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 7, que é Caim e Abel, não é assim? Então a Bíblia fala que Caim, ele oferta a Deus, Abel também oferta. Só que olha que interessante nessa história, Deus se agrada da oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. E Caim ficou bravo. Por que Caim ficou bravo? Porque Deus rejeitou a sua oferta. Lembra que eu falei para você que a sabedoria que vem desse mundo é carnal, demoníaca? Isso quer dizer que vai produzir no teu coração todos os sentimentos que vêm dos demônios, todo sentimento que vem da carne, todo sentimento que vem de animal. Essa é a ideia. Então, por exemplo, quando Abel oferta a Deus, a Bíblia fala que ele dá as primícias, as primeiras, conforme o mandamento. E Caim oferta a oferta, de qualquer jeito, sem o cuidado espiritual, com sabedoria desse mundo, com a esperteza desse mundo, achando que Deus estaria se agradando da sua oferta, enquanto que talvez Abel tenha dado até menos que Caim, mas ele deu com o coração, foi as primícias, coração aberto, com unção. Até a oferta, quando é dada com unção, Deus se agrada. A oferta que é dada sem unção, Deus não se agrada. Então a ideia é que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, gentil e amigável. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Então aquilo que você faz precisa produzir bons frutos nos corações dessas pessoas em nome de Jesus. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, que você possa buscar sabedoria lá do alto, discernimento. É uma coisa que nós pastores temos buscado isso. Diante dessa situação que também nos envolve, que também faz com que soframos as consequências, faça com que nós passemos as dificuldades como todos estão passando. E qual que é a postura que nós estamos buscando como igreja, postura como servos de Deus? Sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto é pacífica. Eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso enfrentar como ninguém, enfrentar pessoas, né? Eu preciso ser pacífico. Nós precisamos orar pelas nossas autoridades, não ficar criticando as nossas autoridades, né? Participando realmente das dores deles também, das pressões. Eu não preciso fazer política no momento em que nós precisamos de unidade. Eu não posso produzir divisão. Eu tenho que produzir união nesse momento em nome de Jesus. Que essa palavra de Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 18, possa realmente fazer sentido para a tua vida. Tiago ele fala assim, ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então vai a dica dessa noite. Promova a paz. Usa as tuas redes sociais para promover a paz e não a divisão. Para promover a justiça de Deus e não a divisão ou a confusão, né? A sabedoria que vem do alto, ela traz amizades. A sabedoria que vem do alto, ela é com misericórdia. Mesmo que as pessoas errem, você age conforme a sabedoria que vem do céu sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você, orar pelas pessoas que sofrem, pessoas que estão doentes. Eu quero lembrar de algumas pessoas aqui. Se você, com certeza, você tem nomes, mais nomes do que eu, né? Eu tenho ali o seu Chico, da Dona Luzia. Vamos orar, mesmo que você não conheça, ora pela vida dele, né? Em nome de Jesus. Vamos orar também pelo Mylon, né? Que está se recuperando aí de uma dengue, né? Que Deus tenha misericórdia da vida dele, fortaleça. Nossa irmã Inês também está se recuperando de uma enfermidade também, né? Outros irmãos e irmãs que você sabe, que você conhece, que você possa colocar em oração. Oramos pelas pessoas infectadas pelo coronavírus,
Oramos pelas pessoas infectadas também pela dengue, que também tem sido mal, né, da sociedade aí, da nosso contexto. Oramos também pelos nossos comerciantes da cidade, pelos empresários da cidade, pessoas que produzem emprego, que estão ali realmente passando algumas dificuldades, pessoas desempregadas que perderam seus empregos, né? Vamos estar orando por essas pessoas também. Vamos orar? Em nome de Jesus, você pode orar comigo? Amém? Ó Deus, graças te rendemos pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite com sabedoria e discernimento. Que o Senhor abençoe a vida, Senhor, dos irmãos e irmãs que sofrem nesse momento, ó Pai. Que essa palavra possa entrar no coração dessas pessoas, trazendo vitória, trazendo bênção, libertação em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os que estão enfermos, esteja curando agora. Abençoa aqueles, Senhor, que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor esteja sustentando-os, abençoando, abrindo portas de emprego também, em nome de Jesus. Eu oro pelos empresários que estão passando por dificuldades, pelo comércio da nossa cidade, que passa dificuldade também. Ó Pai, eu oro pelas igrejas dessa cidade também, Senhor, que o Senhor traga o teu suprimento, pelos irmãos e irmãs que estão nos assistindo e aqueles que estarão vendo futuramente esse vídeo também, sejam abençoados e abençoadas em nome do Senhor Jesus. Que a graça do bom Deus, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Lembrando que sábado agora, às 8 horas, nós temos a Rede Reborn, né, dos jovens, né? Nós vamos fazer um culto online. Então se prepara aí e seja fazendo a propaganda conosco aí, né? Então sábado às 8 horas eu vou trazer uma palavra para a juventude, vai ser uma palavra abençoada também, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida e que o Senhor te dê a graça suficiente e o socorro necessário em nome de Jesus. Se precisar de alguma coisa, entre em contato com a gente. Na medida do possível, nós vamos abençoando vocês em nome de Jesus. Um abraço, até mais, em nome de Jesus.